Disse-lhe o Senhor: excelente, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Emmanuel intitula o seu comentário Dinheiro, o servidor. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre uma das alavancas mais importantes para o progresso e o desenvolvimento. Lembremos que se nós estamos no mundo, aqui viemos para progredir, para avançar, para crescer, como indivíduos, como agrupamentos, como sociedade. O progresso é lei inexorável. Nós não viemos a esse mundo simplesmente para deixá-lo como nós o encontramos quando aqui chegamos, do ponto de vista individual, coletivo. O progresso é algo que é necessário, ele precisa acontecer. Quando a gente olha para a própria biologia, nós vamos percebendo o progresso dos organismos mais simples até os mais complexos, os órgãos mais complexos, os organismos que possibilitam a expressão do espírito, como é, por exemplo, o corpo físico. O corpo físico é o resultado de bilhões de anos de progresso e de desenvolvimento. Ok, quando a gente fala do ponto de vista da natureza, a natureza cumpre bem o seu papel, ela sabe seguir as leis divinas, mas nós, como seres humanos, precisamos também, a exemplo da natureza, aprender a contribuir para o progresso, a avançar na direção do crescimento, do aprendizado, da prosperidade. E quando nós pensamos nesse progresso, existe uma alavanca, um acelerador que é de fundamental importância, que é o dinheiro, o recurso financeiro. Eu sei que muitas vezes, só de ouvir essa palavra, o estômago de alguns podem se embrulhar, podem vir uma série de lembranças, de preconceitos, porque na verdade a gente às vezes não entende muito bem o que significa o papel do dinheiro, quando a gente vai entender a sua essência. E o dinheiro é, sim, dentre muitas outras coisas, uma alavanca que pode favorecer o progresso, minimizar as dores, aplacar o sofrimento, auxiliar na educação, no conhecimento. Agora, como toda alavanca, ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. E o problema não está na alavanca. A alavanca bem utilizada vai acelerar o processo de crescimento, de aperfeiçoamento. A alavanca mal utilizada pode ferir, machucar e atrasar. E quando nós estamos falando de dinheiro, a não utilização adequada do dinheiro tem alguns elementos que nós devemos ter sempre em mente, porque eles caracterizam essa mal utilização do recurso financeiro. E o primeiro deles é manter o recurso financeiro parado, manter ele sem uma utilidade. E quando eu falo parado, às vezes é parado não só no sentido da gente ter as reservas para nos proporcionar uma velhice com dignidade, mas olhar essas reservas, se elas realmente estão corretamente aplicadas, entender como é que essas coisas devem funcionar, porque não basta que a gente chegue e coloque o dinheiro no banco e ele vai ficar ali parado, a gente precisa saber o que é que está acontecendo com ele, a gente precisa ver se o uso está sendo dado de uma maneira adequada, se os rendimentos estão adequados. A gente precisa separar uma parte para contribuir com a parte social quando nos for possível, quando a gente já tiver recursos para isso. Nós precisamos aprender a conquistar o recurso financeiro. Então, tudo isso significa movimento. Então, o primeiro equívoco que nós não devemos cometer em relação ao dinheiro é exatamente o de deixá-lo parado. Lembremos que na parábola dos talentos foi exatamente aquele servo que enterrou o dinheiro e deixou ele parado, que foi considerado pelo Senhor como servo mau e infiel. Outro equívoco que nós não podemos cometer é de deixar de dar um direcionamento adequado para o dinheiro. Ou seja, ele precisa estar em movimento, mas ele precisa estar sendo direcionado na direção do bem, da promoção do progresso, da promoção da sociedade, contribuindo de formas que possam auxiliar o crescimento. E isso é algo que demanda de cada um de nós um exercício maior, um entendimento de como é que o mundo do comércio, o mundo das finanças, o mundo dos negócios funciona, os controles que nós temos que fazer. Ou seja, é como se a gente adentrasse um nível do jogo
em que a gente tenha que aprender a utilizar esse recurso, utilizar essa alavanca. Porque, do contrário, se ela ficar parada ou então, se estiver mal direcionada, pode trazer prejuízos ou não realizar todo aquele benefício que poderia ser obtido se estivesse nas mãos de uma pessoa que está corretamente orientada, que tem boa vontade, que tem discernimento, que tem ética, que tem moralidade. O dinheiro nas mãos de uma pessoa assim é uma grande alavanca. Então, vamos nos lembrar, se a gente quer utilizar o dinheiro como alavanca para o progresso, devemos ter três elementos em mente. O primeiro deles, o dinheiro precisa estar em movimento. A gente precisa saber o que está acontecendo, ele não pode ficar parado. Segundo, ele precisa ter direcionamento. Nós conscientemente precisamos dar um direcionamento. E quando eu falo direcionamento, é assim, com o que eu gasto? Estou gastando com as coisas adequadas, com aquelas que eu realmente quero? Ou às vezes a gente está escorregando e aí simplesmente gastando dinheiro com coisas que não são as melhores para nós, para a nossa saúde ou para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Cada um vai fazer a sua avaliação. E o terceiro elemento é, o dinheiro deve ser um servo, nunca o senhor. Ele deve ser alguém que atende os propósitos do ser humano, mas nunca ele se converter no objetivo último, porque ele é sempre um meio para a realização de alguma coisa. Então, utilizemos a alavanca do dinheiro para contribuir com o progresso, com o desenvolvimento, porque esse é o nosso papel, entendendo que para que isso aconteça, 3 elementos são necessários. O dinheiro precisa estar em movimento, ele precisa ter um direcionamento adequado e nós devemos tratá-lo como servo e não deixar que ele se torne o nosso Senhor. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 23, e nos diz: Disse-lhe o Senhor: Excelente, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Emmanuel intitula o seu comentário Dinheiro, o servidor. O dinheiro é semelhante à alavanca suscetível de ser manejada para o bem ou para o mal. Acorrentado ao poste da avareza, produz o azinhave da sovinice. Contudo, sob a inspiração do trabalho, é o lidador fiel que assegura os frutos do milharal e as paredes da escola, a cantiga do malho e a força da usina. Atrelada ao carro do orgulho, é o estimulante do erro, mas, na luz da fraternidade, é o obreiro da renovação incessante, enriquecendo o solo e construindo a cidade, desdobrando os fios do entendimento e garantindo os valores da educação. Aferrolhado no cofre da ambição desvairada, é o inimigo da evolução. Todavia, endereçado à cultura, é o agente do progresso, auxiliando o homem a solucionar os enigmas da enfermidade e a resolver os problemas da fome, a compreender os mecanismos da natureza e a inflamar o esplendor da civilização que analisa a terra e vasculha o firmamento. Detido na sombra do egoísmo, é o veneno que promove a secura do sentimento. No entanto, confiado à caridade, é o amigo prestimoso que desabotoa rosas de alegria no espinheiral da provação, alimentando pequeninos desamparados e sustentando mães esquecidas, levantando almas abatidas que o infortúnio alanceia e iluminando lares desditosos que a necessidade escurece. Dinheiro. Repara o dinheiro. Dizem que ele é o responsável pelo transeunte que a embriaguez atira à calçada, pelo delinquente escondido nas aventuras da noite, pelo irmão infeliz que anestesiou a consciência na cocaína e pela mão insensível que matou a criancinha no claustro materno. Entretanto, por trás da garrafa e da alma delituosa, tanto quanto na retaguarda do entorpecente e do aborto, permanece a inteligência humana, que escraviza a moeda à criminalidade e à loucura. Contempla o dinheiro pensando no suor e no sangue, na vigília e na aflição de todos aqueles que choraram e sofreram para ganhá-lo, e vê-lo-ás por servidor da felicidade e do aprimoramento do mundo, a rogar em silêncio
para que lhe ensines a realizar o bem que lhe cabe fazer. Uma bela página de Emmanuel, nos ajudando a contemplar de maneira mais profunda e madura essa grande alavanca para o progresso humano que espera o nosso direcionamento, que espera a nossa intervenção, o uso que nós podemos fazer do dinheiro. E a proposta para a gente hoje, o desafio, é que nós paremos um pouquinho, pensemos no dinheiro como sendo essa grande alavanca para o progresso e façamos uma análise. Nós o estamos utilizando da maneira adequada? A gente tem, de fato, utilizado o nosso recurso financeiro da maneira mais correta? E se porventura a gente chegar à conclusão de que não, vamos fazer alguma coisa hoje para dar um melhor direcionamento a essa grande alavanca que promove o bem, o progresso, a prosperidade e que deve ser utilizada dessa forma. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!